Bom dia, amados. Graça e paz no Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui. Mais uma manhã de escola bíblica dominical. Todos preparados para embarcarmos nessa experiência bíblica? Experiências bíblicas sobrenaturais. Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E contamos com você aqui em todas as aulas. Divulgue, incentive, mande o link, convide. Nossa sala de aula ela é enorme. Tem lugar para todos. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado. Muito obrigada àqueles que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. É um momento de comunhão maravilhoso e nós precisamos estar juntos, nos alicerçando na palavra e nessa comunhão que é tão gostosa. Faça parte desse bate-papo inicial. Pode abrir sua câmera, seu microfone e conversar um pouquinho, ok? No iniciozinho e no finalzinho também. E nós vamos iniciar nossa EBD. Quero deixar apenas 3 versículos no seu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 29, Jeremias, capítulo 29. Abra sua Bíblia, seu aplicativo. Apenas 3 versículos, 11, 12 e 13. Já abriu sua Bíblia? Jeremias 29, de 11 a 13. E diz assim: porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos. Versículos tão conhecidos nossos, que nós já conhecemos. E esses versículos é um incentivo que o Senhor deu a quem, amados? Aos exilados de Israel na Babilônia, já cativos, sofrendo há 70 anos de sofrimento. Mas o Senhor chega e informa que tempos melhores virão. Amém? Aleluia! Você toma posse dessa palavra, que tempos melhores virão também na sua vida? Aqui também, nesses versículos, nós podemos aplicar essa mensagem de amor divino para todo cristão, para a minha vida e para a sua vida, querido, querida irmã. Tempos melhores virão. Entregue nessa manhã toda a sua ansiedade. Entregue nessa manhã todos os seus medos nas mãos do Senhor. Mas, irmãos, o Senhor não se deixa encontrar quando procuramos de uma forma superficial, apenas assim, de boca para fora, não. Mas ele se deixa encontrar quando procuramos de todo o nosso coração. É o que diz Deuteronômio 4:29. Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando? Quando o buscardes de todo o coração e de toda a tua alma. E Jesus também nos alerta em Mateus 22:37. Ele diz: como devemos amar? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Quando o servo de Deus se humilha, irmãos, como quando nós nos humilhamos, chegamos no nosso quarto ou qualquer outro lugar, nos ajoelhamos e apresentamos ao Senhor um coração contrito, um coração quebrantado, confessamos e abandonamos os nossos pecados, nós estaremos assim dispostos a obedecer. E quando nós estamos dispostos a obedecer, amados, nossa, só receberemos bênçãos. Certamente Deus se deixará encontrar. Deus vai ao encontro das suas necessidades. Então, nós convidamos você, nesse momento, que deposite aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. E, com certeza, você vai buscá-lo de todo o coração. E ele se deixará ser encontrado. E muitas bênçãos serão derramadas na sua casa, no seu lar, na sua vida. Amém? E é nesse espírito que, quando nós oramos, nós somos respondidos. Com o coração quebrantado, que nós vamos orar. Vamos entregar essa manhã de EBD, vamos entregar a sua vida, o seu lar nas mãos do Senhor. Que haja paz no seu lar,
para que você seja ministrado nessa manhã. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Feche seus olhos, já vai entregando tudo, todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Senhor, na tua presença, Pai, nós queremos imensamente, Pai, te agradecer por mais esse domingo. Queremos te agradecer por esse privilégio de EBD nesses tempos tão difíceis. Muito obrigada. Perdoa os nossos pecados, Pai, que tenhamos um coração contrito, que tenhamos um coração quebrantado, que possamos sentir a vontade de orar, de depositarmos aos seus pés todas as nossas ansiedades, que possamos sentir a tua presença nessa manhã de EBD, que teu Espírito Santo nos toque, Pai, que essa série de estudos, as quais nós vamos começar nessa manhã, que possam transformar as nossas vidas. Queremos dizer nessa manhã que nós queremos sim, Pai, ter experiências sobrenaturais na tua presença. Queremos ouvir a sua voz e queremos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida dos irmãos, das irmãs que têm aqui feito parte da EBD. Muito obrigada. Obrigada por aqueles que vão se achegar em nome de Jesus. Nós pedimos que tu faças a obra na vida de todos os líderes, dos nossos irmãos, que possam sentir o desejo de estar aqui junto conosco, Pai. Incomode, Senhor, em nome de Jesus, que esse grupo cresça para a comunhão e para nos alicerçarmos na tua palavra. E nesse momento, Pai, nós queremos te pedir uma bênção especial pela vida do nosso irmão Antônio Medeiros. Nós queremos, antes de tudo, te agradecer pela vida da nossa irmã Vilma. Queremos te agradecer, Senhor, porque todas as manhãs de EBD, eles estavam ali pontualmente, Pai. Antes das 9, Pai, sentadinhos para buscar a tua face, tanto amor que a tua serva tinha por aquela classe das senhoras ali sentadinha no banco coral. Obrigada, Senhor, pelo exemplo de casal que eles nos deixam, de realmente honrarem na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ó Jesus, que possamos tomar esses exemplos para as nossas vidas, Senhor, e prosseguirmos com os nossos casamentos, em nome de Jesus. Muito obrigada. Que toda aquela papelada do seu sepultamento, Senhor, tenha sido resolvida nessa manhã e que possa haver o sepultamento da nossa irmã com honra, porque ela é tua serva. Abra todas as portas. E Espírito Santo, console o coração do nosso irmão nesse momento, Antônio, que ele sinta, Senhor, a tua mão sobre ele, que ele não se sinta sozinho, que a igreja possa ampará-lo, Deus, nesse momento também tão difícil, através da visitação, através da oração, Pai. E muito obrigada, Pai. E toma conta do teu servo, Pai. Assim estendemos a nossa oração pela vida da Sheila. Jesus, toma conta, Senhor, da Sheilinha, que nesse momento ela sinta o amor, que ela sinta que a igreja está intercedendo por ela, e abra as portas, Pai, e cumpra todos os teus propósitos na vida da Sheila. E nós queremos também te pedir por todos os pedidos de oração que temos acompanhado, pessoas que ainda estão nome, porque muitas pessoas já se recuperaram e vem agradecer, e é esse Deus que venha atender as nossas orações. Muito obrigada. Esteja com o lar de cada irmão, cada irmã aqui representado, Pai. Dê paz, dê alegria, repreenda toda a armadilha do inimigo, que nos lares possa haver amor, união, fidelidade, Pai, comunhão entre os cônjuges e entre seus filhos. E muito obrigada. Unge agora a vida do nosso pastor, para que ele fale através de ti e sejamos ministrados para sermos servos, Pai, prontos a te servir e ter uma vida fiel aqui enquanto estivermos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que nós podemos estar reunidos aqui, né? Temos 39 pessoas aqui. E eu quero agradecer a você aí que tem se esforçado para estar conosco, priorizado a Escola Bíblica Dominical. Tem sido uma bênção. Espero também que essa nova série de estudo possa abençoar muito também a sua vida, né? Deixar você também à vontade para fazer as perguntas, né? E assim, então, nós possamos estar
aprendendo cada vez mais a respeito desse importante assunto, né, que também mexe com a gente e que nós desejamos do fundo do nosso coração que você possa ser abençoado. Experiências bíblicas sobrenaturais é o nosso tema. Eu quero começar com um texto que está em Jó, no capítulo 33, no verso 14, na versão NVI, está escrito assim: pois a verdade é que Deus fala de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Na linguagem de hoje, também, nós temos esse mesmo texto dessa forma: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Então, nas experiências bíblicas sobrenaturais, nós vamos estar falando sobre as formas como Deus se comunica conosco, como também devemos encarar as experiências bíblicas sobrenaturais à luz daquilo que cremos que aconteceu e como elas devem servir para nós de inspiração para desenvolvermos uma intimidade mais eficiente, mais prática, mais profunda com Deus. Mas eu gosto muito desse texto aí de Jó, no capítulo 33, no verso 14, quando fala que Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Eu queria começar também afirmando que Deus ele é infinitamente criativo, inteligente. Então, nós devemos esperar que ele se comunique conosco, de várias maneiras. Eu não uso apenas a expressão falar, eu também uso a expressão se comunicar. Aí, porque isso também é mais abrangente e dá para nós, então, a oportunidade de vermos as manifestações de Deus tentando se comunicar, então, com a humanidade, a partir da Bíblia. E também nós temos nas histórias do avivamento, nas histórias também das pessoas, até no século XXI mesmo, experiências sobrenaturais que podem nos servir de inspiração para a nossa vida. Se nós prestarmos atenção, a Bíblia apresenta várias formas, algumas até inusitadas, de Deus se comunicar conosco. É bem claro que Deus usa essas formas inusitadas para que nós possamos também ver que ele está no controle de todas as coisas. Então, a Bíblia fala que uma mula falou com Balaão, Números no capítulo 22. Uma mão escreveu na parede do rei da Babilônia, Daniel, no capítulo 5. E nós podemos ver, tanto no Antigo Testamento, muitos profetas tendo visões, Jeremias, Daniel. No Novo Testamento também, experiências que envolvem o próprio Jesus, os apóstolos. Então, nós temos a Bíblia como um livro cheio de fatos sobrenaturais. E aí nós podemos, então, perceber de que essas formas impactantes que Deus se manifesta é uma maneira também de manifestar a glória dele e de chamar também a nossa atenção. Na Bíblia, esses fatos muitas vezes são chamados de sinais. Sinais são pistas sobrenaturais que chamam a nossa atenção para a presença e o poder do Deus vivo. Eu separei aqui essa experiência tão marcante de Moisés, em Êxodo, no capítulo 3, nós encontramos aí no verso 2 e 4, quando aparece o anjo do Senhor, no meio da sarça ardente. Moisés olha e vê que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Ele fica, então, muito impactado com aquilo. E é interessante de que ele é atraído por aquela experiência. Pode ser que aconteça com muita gente também o fato de que quando acontece alguma coisa mais de sobrenatural na sua comunhão com Deus, talvez você fique um pouco com medo e isso seja um impedimento. No caso de Moisés aqui, nós podemos ver que foi o inverso. Quando ele viu aquilo acontecendo de uma forma impactante, que ele sabia que não era normal, ele foi assim impulsionado a chegar mais perto.
E quando ele chega mais perto, a experiência se intensifica, né? Porque ele percebe Deus falando no meio daquela sarça ardente, né? Imagine só o quadro. Ele está no deserto, de repente ele é chamado a atenção por uma sarça que estava queimando fortemente, mas não se consumia. E ele então chega para perto para ver, né? E ele chama essa experiência de maravilha, né? De um sinal sobrenatural. E aí a experiência se intensifica. E eu sei de pessoas, às vezes, que quando está orando e eles então têm uma percepção de que alguma coisa sobrenatural pode acontecer, então eles interrompem a oração, né? Ou ficam com medo daquela experiência. E eu queria então dizer para você de que se você estiver orando, tal, na presença de Deus, buscando esse tipo assim de intimidade maior com Deus, que você possa vencer o seu medo, que aí você vai poder ter experiências maiores vinda da parte de Deus, para que você possa ter a sua fé ainda mais fundamentada e você desenvolver uma experiência mais impactante com Deus, né? Também um outro fato que acontece na Bíblia é um fato também que tem agora uma implicação um pouco negativa para as pessoas que estavam envolvidas nesse episódio. Era no texto de Daniel, no capítulo no versículo 5 aqui do capítulo 22, que aparece, então, uma mão escrevendo na parede, né? De repente, o Beltesazar substituía Nabucodonosor, ele promove um banquete para 1000 pessoas, e nesse banquete, então, ele promove orgia, idolatria, e de repente, então, uma mão aparece, né? Eu fico pensando na reação deles nesse momento, ficaram bastante impactados, e a mensagem era uma mensagem, então, de condenação, né? Mas foi uma experiência bastante sobrenatural. E a Bíblia trata dessas experiências com muita naturalidade, né? Aparece anjo, né? O mar se abre, a água é transformada em vinho, né? Então, são experiências assim que nós temos na Bíblia, que é contada de uma forma normal, né? Como um Deus vivo, um Deus sobrenatural, se comunicando de forma sobrenatural. Com o passar dos anos, então, acontecem interpretações que vai esvaziando esse fator mais sobrenatural na experiência de relacionamento com Deus. E aí nós queremos, então, dar oportunidade para que você possa saber, né, primeiro, que Deus se comunica de uma forma sobrenatural ainda no século 21, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né, que em Deus não há variação de mudanças. Mas nós também precisamos entender de que muita gente manipulou esse tipo de comunicação divina e fez, então, com que algumas experiências ficassem banalizadas e muita gente hoje, então, tem um pouco de dificuldade, né? Mas eu gosto de falar que só existe a nota do dólar falso porque existe a nota do dólar verdadeiro. A manipulação da verdade sobrenatural, porque a verdade sobrenatural também ela acontece de forma genuína, né? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Agora, eu entendo de que um crente maduro, e acredito que o grupo agora da Escola Bíblica Dominical é composto desses crentes maduros que estão desejosos de aprender a palavra de Deus. Mas eu queria dizer para vocês que realmente essa transição de se aprofundar, né, nas manifestações sobrenaturais bíblicas e aceitar de que a Bíblia ensina acerca dessas experiências como alguma coisa também que nós podemos e devemos desfrutar, às vezes causa um pouquinho de inquietação, de medo em algumas pessoas, né? Então, naturalmente, nós acreditamos que Deus fala, né? E a Bíblia confirma isso. Nós não podemos ser crentes sem admitir que Deus fala, que Deus se comunica, né? E Ele, sendo Espírito,
né? E ele sendo um ser também sobrenatural, ele faz isso de várias formas, muitas delas inusitadas e impactantes. Agora, o problema se fundamenta porque muitas vezes nós não sabemos distinguir e discernir as tentativas de Deus se comunicar conosco, né? Tem muita gente que sabe que Deus se comunica, que ele fala de uma forma sobrenatural, mas não sabe discernir isso na sua experiência pessoal. E esse estudo também é para te ajudar nisso, para que você possa, além de saber que Deus é um Deus sobrenatural, que faz o sobrenatural, mas que você pode, então, experimentar uma intimidade maior com Ele, orientações que possam firmar a sua fé e ajudar você a testemunhar de forma impactante para chamar a atenção de outras pessoas a respeito daquilo que Deus também tem falado e feito na sua vida. Então, a questão não é perguntar a você se você crê ou não crê que Deus se comunica de forma sobrenatural. Até porque eu sei que todos nós que estamos conectados aqui sabemos de que Deus é um Deus que fala e que tem poder para fazer o impossível, né? Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Mas tem alguns versículos na Bíblia, por exemplo, que nos faz pensar. Um é esse versículo que a Sandra, né, meditou conosco um pouco antes aqui, que diz, né, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Um outro texto também muito impactante, também está em Jeremias, no capítulo 33, quando diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E aí depois ainda vem assinado, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. No Novo Testamento, nós temos alguns outros versículos que é para nós pensarmos. Quando diz lá, em João, no capítulo 15, no verso 7, que diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Um outro texto também é João 14, 12, que diz, né, aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço e outras maiores fará. Então, nós olhando para esses versículos, vemos um esforço de Deus em dizer para nós, se nós aumentarmos a nossa intimidade com Ele, Ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural também na nossa experiência. E nós queremos, então, aproveitar essa série de estudos para que nós possamos entender melhor, com equilíbrio, né? Mas também de uma forma em que estamos com o nosso espírito aberto para que Deus possa operar de uma forma mais profunda na nossa experiência de igreja, na nossa experiência de vida, na nossa experiência de família, na nossa experiência pessoal com Deus, né? Então, eu coloquei aqui, aprenda a ouvir Deus falando, né? E nós podemos ver o seguinte, de que Tiago, no capítulo 5, no verso 14 e 16, aponta para nós algumas questões interessantes em relação a essa transição de crer naquilo que a Bíblia diz e de desfrutar de experiências sobrenaturais de uma forma pessoal. Tiago 5, 14 ao 16 fala assim, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e esses façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando Tiago escreve essas verdades, ele está dentro de um contexto, né? Primeiro, num contexto de muito sofrimento, né? Porque os judeus cristãos estavam sendo perseguidos e eles tinham que viver como nômades. E isso fez, então, que eles perdessem emprego, dignidade, estava com risco de vida. A qualquer momento eles podiam morrer por causa
da defesa do Evangelho, por causa do posicionamento deles no Evangelho. E Tiago, então, quando escreve, estava querendo incentivá-los a superar aquele tempo, tendo algumas experiências mais específicas e sobrenaturais com Deus. E eu entendo, então, que algumas pessoas, naquela época, como também hoje, têm uma falta de compreensão correta daquilo que a Bíblia diz, a respeito desses assuntos. E aí tem gente que banaliza, e tem gente, então, que nega a questão de que Deus ele deseja se manifestar na nossa vida de uma forma especial. Por quê? Alguns, no tempo de Tiago, como também hoje, apresentam um ceticismo, um ceticismo, uma incredulidade se Deus pode se manifestar de uma forma mais sobrenatural na nossa vida, não porque Deus não queira ou não possa, mas por causa de nós. Parece-me que quando Tiago escreve essas verdades, as pessoas que recebem essa mensagem, eles tinham a seguinte conclusão. Você pode dizer isso, que a oração da fé salvará o enfermo, e aí em outros textos nós encontramos, se impuserdes as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, de uma forma muito direta, mas o comentário que provavelmente tinha lá, naqueles crentes lá em que recebem aquela mensagem de Tiago, era esse aqui. Você pode dizer isso. Você é irmão de Jesus. Vocês e os outros apóstolos viram o Senhor fazendo esse tipo de coisa. E sabemos até também que vocês fizeram. Esse era um questionamento. Parece que é um questionamento também que muita gente hoje tem, dizendo assim, puxa, está escrito na Bíblia. Se Deus quiser fazer isso num ato soberano, ele até pode. Mas assim, será que eu tenho condições de ser usado nesse nível? E a minha pergunta, então, é essa, qual é a sua expectativa em relação às orações que você faz, a respeito de você próprio e a respeito das pessoas? Por que eu faço essa pergunta? Porque, conforme os leitores lá de Tiago, nós entendemos assim, nós não passamos de pessoas comuns, E até atribuímos o seguinte, pode ser que alguém seja usado nesse nível, acredito que os discípulos foram usados nesse nível, os profetas, mas eu, será que Deus vai me dar essa bênção? E aí, então, essas coisas, às vezes, atrapalham para que Deus não possa operar de uma forma mais especial. Eu percebo que muita gente hoje acredita no poder da oração e pede até muita oração para terceiros, e isso é uma boa prática. Até aqui em Tiago nós podemos ver de que isso é incentivado. Mas nós também podemos ver de que Deus ele nos incentiva a nós também estarmos nos transformando em agentes poderosos de proclamação. Aí nós precisamos parecer com Jesus. E o que significa parecer com Jesus? Parecer com Jesus tem um aspecto ético, tem um aspecto da moral, mas tem um aspecto também do sobrenatural. E então nós podemos ver, quando pensamos em Jesus, nós não pensamos apenas em alguém ético, em alguém moral, em alguém que foi um grande líder. Nós vemos também Jesus como uma pessoa que respondia a situações de uma forma sobrenatural, muitas e muitas vezes. E a Bíblia fala que nós precisamos andar assim como ele andou. Mas quando lemos esse texto, nós sempre lembramos da parte moral, da parte ética, da parte do testemunho, e está inserido no texto. Mas o texto também fala, então, por inferência, de que nós precisamos também ser usados por Deus de uma forma especial. Mas o pensamento daquelas pessoas, e pode ser o pensamento de muita gente que está conectado conosco hoje, é de que essas coisas acontecem através de pessoas especiais que viveram num tempo especial. Por exemplo,
o Tiago ele vai usar o exemplo de Elias, né? E aí algumas pessoas podiam dizer, puxa, olha só, é o Tiago, irmão de Jesus, que está falando, né? Que conviveu com Jesus, né? E agora ele está falando de um dos profetas mais famosos, né? No contexto judaico-cristão, que é Elias, que foi usado de uma forma tão impactante. Mas Tiago, então, ele se opõe a esse argumento, dizendo que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, né, de instabilidade, de inconsistência, que são encontrados na nossa vida hoje. Se você for ver a biografia de Elias, você vai ver, né, de que ele é usado de uma forma muito sobrenatural, mas que ele apresenta também sentimentos humanos muito parecidos com aqueles também que são manifestados também na nossa experiência de vida, né? Então, eu tenho Elias como uma poderosa ilustração, né, de que, semelhantemente, nós podemos orar a Deus e ver também feitos sobrenaturais, extraordinários acontecendo, né? Tiago usa, então, o exemplo de Elias para mostrar exatamente de que qualquer pessoa que vive em intimidade com Deus se torna, então, uma pessoa especial, que pode estar manifestando o poder de Deus de uma forma mais impactante, ok? Na sua experiência. Então, eu quero recapitular a você e dizer o seguinte. Primeiro, que os crentes maduros que querem levar a Bíblia a sério, que não querem manipular a verdade, né, e nem querem ser manipulados, eles acreditam no sobrenatural de Deus, mas eles também entendem de que essas coisas seriam difíceis de acontecer através deles, porque eles são pecadores, eles não são pessoas especiais aos seus próprios olhos, né? E aí eles entendem, então, de que essas coisas aconteciam através de pessoas especiais que viveram num tempo especial, né? Mas aí Tiago vai tentar mostrar para aquelas pessoas e também para nós de que esse argumento precisa ser vencido. E ele usa, então, exatamente o exemplo de Elias para mostrar, então, que pessoas que apresentam instabilidades, inconsistências normais na vida de um ser humano podem ser usados de uma forma bem específica, principalmente quando ele afirma que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E o justo ali é o justificado, é o crente, né? Ele está falando a respeito de eu e de você, né? De pessoas que têm inconsistências e instabilidades, mas que podem ser usados de uma forma especial e sobrenatural. Então, para nós termos um bom aproveitamento neste assunto, experiências bíblicas sobrenaturais, nós precisamos ter uma compreensão correta da Bíblia, né? Por que a Bíblia vai estar relatando experiências sobrenaturais que envolvem pessoas humanas, né? Nós podemos ver de que essas pessoas humanas são levadas a terem experiências sobrenaturais, a serem usadas também para serem canais de experiências sobrenaturais, né? Por que a Bíblia fala isso? Primeiro, é para mostrar o poder de Deus. Segundo, é para nos incentivar também a buscarmos a Deus num nível de intimidade maior, para que, através de nós, as pessoas possam saber de que servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, né? É interessante de que eu quero reafirmar esta verdade, né? Que quando Tiago usa essa ilustração bíblica, né, de Elias, é para comprovar o argumento, né, de que Deus nos ouve, né? E Deus também quer se manifestar de uma forma individualizada através da nossa vida, né? E aí volta aqui a ler o texto aqui que diz: Elias era um homem semelhante a nós. Eu creio que a gente precisa sublinhar essa expressão semelhante a nós. E aí ele amplia a ideia, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele vai falar, e orou, né? E orou com instância. No original significa, e orou de verdade, e orou com perseverança.
e orou de todo o coração, que foi o texto que a Sandra leu conosco aí, né? Para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Nós vivemos um tempo em que as pessoas elas têm alguns milagres como manipulados, né, e banalizados. E creio de que os adeptos, por exemplo, da teologia da prosperidade contribuíram muito para isso. Mas isso não tira a verdade da Bíblia de que Deus continua agindo de uma forma sobrenatural, né, e que nós podemos ser usados de uma forma especial. O escritor de Hebreus também traz para nós uma coisa interessante. Ele vai dizer assim, em Hebreus 13, 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticaram sem saber, acolheram anjos. Veja só como o escritor de Hebreus motiva os leitores a praticar a hospitalidade. A gente sabe que a hospitalidade é uma prática bíblica muito recomendável. Mas o escritor de Hebreus, então, vai dizer, olha só, além de ser um princípio bíblico interessante, se você praticar a hospitalidade da forma correta, você pode receber anjos na sua casa, né? E isso foi exatamente o que acontece com Abraão, né? Lá no Antigo Testamento, no capítulo 18, e depois com Ló, em Gênesis, no capítulo 19. Eles recebem anjos, né? E aí tratam aqueles anjos de uma forma bem especial. E aí, no Novo Testamento, é incentivado, né, de que aquelas pessoas pudessem estar praticando a hospitalidade, porque eles poderiam ter essa mesma experiência. Perceba você, então, do que, olha só como a gente tem que compreender a Bíblia. A Bíblia, ela usa exemplos do Antigo Testamento que são usados como ilustração no Novo Testamento para que as pessoas possam se aprofundar na sua relação com Deus, para que possam ter experiências bíblicas sobrenaturais. E a Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e prática. Aí eu volto a dizer, e isso implica, então, em você ser uma pessoa diferenciada na questão ética, na questão moral, mas isso também implica em dizer de que você precisa também estar aberto para que Deus possa falar contigo e agir de uma forma sobrenatural. E essas experiências acontecerem com um pouco mais de frequência na sua vida, ok? Eu estou vendo aqui, piscando aqui. Pastor, vamos lá, porque tá começando a bombar aqui o nosso chat. Tá bom. Vamos lá. Então, começamos pela pergunta da Tamires. As experiências sobrenaturais estão disponíveis a qualquer um ou há uma predestinação de experiência para cada um? Por exemplo, um verá anjos, outro sonhos, outro visões, ou só um terá um animal falante? Juro que ela perguntou isso. Tá bom. E peraí, rapidinho. Aí a Lohane complementa se essas experiências têm a ver com o propósito de Deus para conosco. Claro. Tá bom. Então, olha só, Tamires, aí é lógico que no Novo Testamento vem a questão dos dons espirituais, né? E aí, então, nós vamos ver de que Deus vai agir com mais frequência através de algumas características, né, com determinadas pessoas. Mas a Bíblia também vai dizer, em relação a essa repartição de dons sobrenaturais, para todos os crentes, né? Então, todos os crentes têm alguma coisa de sobrenatural aí, né, que de repente você não está utilizando, porque isso se manifesta quando nós acreditamos nessa possibilidade, quando nós também falamos para Deus que queremos ser usados por isso, né? Porque Deus é soberano, mas Deus também é cavaleiro, né? E aí, então, eu posso dizer para você as formas como Deus se comunica, né? Eu sei que Deus se comunica, por exemplo, através da palavra escrita, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Ele se comunica através de sonhos, de profecias, através da voz audível, através de anjos, através do inesperado. Então, essas são as maneiras que Deus se manifesta, né? E aí, mas eu quero, então, dizer a você de que existe a possibilidade de uma pessoa ter essas comunicações de uma forma mais variadas e algumas outras terem essas experiências de uma forma esporádica.
mas nós podemos dizer que essas possibilidades estão abertas para todas as pessoas. Aí é lógico, a Lohane também pergunta. Claro, em tudo Deus tem um propósito, né? Mas olha só, às vezes nós temos 20 anos de crentes e contamos nos dedos as maneiras mais sobrenaturais que Deus falou conosco, né? E é lógico, e vamos ver isso, de que essas manifestações sobrenaturais, elas não podem contrariar o que está revelado na palavra escrita. Mas nós temos que ter essa percepção de que existe esse caminho aberto, dado pelo próprio Deus, para os seus servos, de desfrutarem dessas manifestações mais sobrenaturais, né? Então, na questão da mula, né, é porque havia um grau de teimosia muito grande, né? Mas nós podemos ver no Novo Testamento de que existe em Deus um prazer muito grande em se manifestar positivamente de forma sobrenatural para os seus servos. E aí nós não estamos falando só da experiência individual, estamos falando da experiência coletiva, da igreja no todo, ter essa possibilidade de ter esse aspecto mais sobrenatural. Até porque, olha só como a nossa experiência é um pouquinho diferente dos apóstolos. Por que eles eram medrosos, né? Eles eram interesseiros, e de repente, então, eles tomam uma postura completamente oposta, porque eles viram o Cristo ressuscitado, né? E aí, tendo essa experiência de ver o Cristo ressuscitado, a mente deles, a fé que eles manifestam, era agora sobrenatural. Ninguém mais poderia estar tirando deles as convicções daquilo que eles viram, né, e experimentaram. E nós podemos ver, quanto mais o crente tem experiências com Deus, bíblicas e também sobrenaturais, ele vai se tornando cada vez mais convicto, né, e vai tendo também a possibilidade de se tornar um agente mais eficaz para a glória de Deus, né? Então, eu quero dizer de que nós temos essa possibilidade aberta. Agora, como é que Deus vai fazer isso? Aí é dentro da soberania dele. Mas o que nós precisamos ver é de que há uma defasagem, principalmente nas igrejas históricas, em relação a esse tipo de manifestação. Primeiro, porque ela não é procurada. Segundo, porque as pessoas têm medo, então, de serem manipuladas, né? De não serem verdadeiras. E depois nós vamos ver também que tem medo também de que a fonte dessas experiências talvez não seja Deus. Pastor, tem uma pergunta da Tamires, mas eu antes queria fazer duas considerações aí, as minhas interpretações, para ver se eu estou pensando certo. Tá bom. Então, a primeira, me parece que, e eu não sei se eu posso dizer que a culpa é de Lutero, né? É difícil botar uma culpa em Lutero, mas assim, okay. Mas me parece que uma fala de Lutero, que é muito difundida nas igrejas tradicionais, é de que a palavra já seria o suficiente. E as pessoas lidam com isso de uma forma muito estreita, muito encaixotada, porque a palavra ela é suficiente, mas ela é multiforme. Na minha percepção, ela se desdobra, né? Como que a palavra vai ser... como que ela vai se tornar viva, já que a palavra é viva, como que ela vai se tornar viva na experiência pessoal, né, que cada cristão vai desenvolver com Deus, isso é muito relativo, né? E daí eu acho que essa fala de Lutero, ela fecha, às vezes, a porta para algumas pessoas. Você tem essa sensação? Isso aí. Então, tem um princípio da reforma que é só a escritura, né? Uhum. Só a escritura. Então, aí tem algumas pessoas que interpretam realmente isso de uma forma equivocada. Porque nós entendemos de que a revelação base, né, é a escritura. Mas o que a escritura diz? A escritura, então, precisa ser compreendida da forma correta, né? Eu devo rejeitar as experiências que a escritura diz que eu devo rejeitar. Mas qual é o propósito, então, dessas experiências sobrenaturais? Aí eu estou tentando mostrar aqui. No Antigo Testamento elas aconteceram e elas são usadas como ilustração no Novo Testamento. Para quê? Só para mostrar o poder de Deus? Não, para incentivar as pessoas a terem também experiências sobrenaturais com Deus.
Então, você está coberta de razão. Mas essa interpretação é uma interpretação equivocada. Quando Lutero fala só a Escritura, ele está querendo dizer realmente de que a base é a Escritura, né? Então, a partir da Escritura que eu devo ter, então, as experiências com Deus. Mas a interpretação de muitos crentes históricos é exatamente essa que você falou, a sua percepção está corretíssima, é exatamente isso. Se tornou um problema. E a gente tem que ter cuidado, Miliane, porque senão nós nos tornamos, e eu quero que as pessoas entendam isso bem, a forma como eu estou dizendo. Temos que ter cuidado para não ser como os fariseus e os escribas, que eles conheciam teoricamente a Bíblia, mas não conheciam de forma prática, né? Porque conhecer o texto bíblico não significa necessariamente conhecer o Deus da Bíblia. Assim, eu sempre me preocupo muito quando as pessoas usam esse texto, né, da reforma, o sola escritura, para justificar elas não acreditarem no poder de Deus. É isso aí. Né? No poder transformador, no poder revelador, né? Enfim, em toda essa conexão que Deus quer ter conosco, seres. E eu sempre brinco, falo isso no PG, nós não somos seres carnais vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma realidade física, a gente tem uma conexão direta com Deus. É isso aí. Mesmo que a gente não perceba, né? E quando a gente não percebe a nossa essência espiritual, nós viramos alvo do inferno, mesmo sem saber, sem estar ciente disso, porque aí o inferno usa, às vezes, até mesmo modelos sobrenaturais, a gente brincou aqui no início, mas quantos cristãos vivem com medo do inferno, vivem com medo de coisas que eles não precisariam ter medo se eles tivessem clareza do poder do Deus a que servem. Então, eu acho isso muito importante, pastor, você trazer esse tema. E aí a Tamires ela faz uma outra pergunta, que é se a gente pode buscar uma experiência por uma experiência específica. Isso pode, né? Porque você é livre no seu relacionamento com Deus, mas entender que na soberania de Deus, Deus vai determinar se aquilo ali é a experiência que você precisa ter ou não ter. Uma outra coisa que acontece também, aprofundando a questão que a Miliane está levantando, é de que muita gente também acredita mais no poder maléfico do diabo e das pessoas do que no poder de Deus. Né? E aí, então, elas acreditam até que aquilo que o diabo faz pode ser sobrenatural, mas elas ficam, e pode atingi-las, e elas ficam reticentes se alguma coisa de sobrenatural vindo da parte de Deus também pode acontecer com elas. Então, nessa primeira aula, nós estamos tentando mostrar de que é necessária uma correta compreensão bíblica, né? De que a Bíblia ela apresenta também como ilustração que existe essa possibilidade da gente, de uma forma individual, como igreja, também experimentar coisas mais profundas, e isso acontecer de uma forma mais especial. Uma outra coisa, que não é o nosso posicionamento como congregacionais, mas é o posicionamento de alguns crentes históricos, eles acreditam que os dons passaram, né? De que quando a Bíblia foi escrita de uma forma completa, aí então não tem mais necessidade de coisas sobrenaturais estarem acontecendo. Pode acontecer uma resposta ou outra vindo da parte de Deus, assim, mas que não é normativo, não é normativo. E eu quero então dizer para vocês de que não há base bíblica para fazer esse tipo de afirmação. Não há lugar nenhum na Bíblia que diz que os dons cessaram depois que o cânon ficou completo. Estou vendo piscando aí, Miliane. Está piscando, vamos lá. A Rose colocou assim, o crente com pouca experiência pode obter essas fontes sobrenaturais? Porque eu tive teve uma pessoa que estava fora da igreja, retornou há pouco e veio me entregar uma revelação que Deus mandava me dizer que eu teria câncer. Opa! Pois então, aí, vai, desculpa. Não, pode falar. Não, falar. Porque é melhor responder a Rose e depois responder ao Juninho, que são coisas muito diferentes. Tá bom. Então, olha só, a gente precisa estar entendendo o seguinte, nós vamos falar especificamente sobre profecia, mas eu quero dar uma palhinha então agora. A profecia ela precisa ser julgada, não é isso? Para saber, então, se aquilo que está sendo falado vem de Deus, né?
se é a pessoa que teve uma impressão e tal, humana, ou se vem do diabo, né? Ou se vem do diabo. Então, quando uma pessoa lança uma profecia para mim, eu tenho o direito de julgar a profecia, né? E aí, então, eu tenho que estar avaliando o seguinte: como é que é a profecia no Novo Testamento? A profecia no Novo Testamento, ela tem que ir de encontro a uma palavra específica que Deus já tenha nos preparado, né? Que nós chamamos de testemunho no íntimo. E ela também tem que estar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Então, tem muitas pessoas, né, por falta de experiência, elas não sabem discernir, né, quando uma mensagem precisa ser dada, quando ela precisa ser guardada, né, no coração, quando aquilo tem que ser objeto de oração, quando aquilo é fonte da própria cabeça da pessoa que imaginou aquela situação. Então, eu quero que a Rose fique tranquila, que parece-me que essa profecia não é uma profecia que vem da parte de Deus, né? Mas que a pessoa que entrega uma profecia, ela tem que estar ciente de que essa profecia precisa ser discernida, precisa ser confrontada com a Bíblia e precisa também ser confrontada com aquilo que Deus fala no seu coração. Mas nós vamos ter um capítulo específico para falarmos sobre profecia, poderemos ampliar isso. Então, essa banalização que faz com que as pessoas deixem de acreditar que Deus possa falar de uma forma sobrenatural através da profecia. Então, acho que agora deu um pausa grande. Aí a Tamires falou assim: Juninho, eu vou falar a sua, tá? Só para poder seguir na linha aqui. Mas Deus manda uma bomba assim, sem solução, para assustar a gente? Então, isso que eu acabei de dizer, Tamires. Existem vozes no mundo, né? Existe a voz de Deus, a voz do diabo, a voz dos nossos semelhantes e a nossa própria voz. E aí, nós, crentes maduros, precisamos aprender a discernir essas vozes, né? Aí é lógico que Deus, assim, no tratamento conosco, quando nós estamos numa relação correta com Ele, Ele não manda para nós essas bombas assim. Ele manda essas bombas assim quando nós somos muito teimosos, né? Quando nós não damos ouvidos àquilo que Ele tem nos falado de uma outra forma, de uma outra maneira. O problema é de que muita gente, sem muita reta compreensão da Bíblia, ele vai estar desencadeando essa banalização da profecia, porque ele nem sabe direito como fazer isso. Por isso que nós estamos dando esse estudo, para que haja melhor discernimento em relação a isso. Nós encontramos um grande grupo de pessoas que não sabem o que são dons espirituais, como é que Deus se manifesta, não têm maturidade, não foram discipulados e eles ficam jogando profecias. E é exatamente para isso também que nós estamos dando esse estudo, para que haja equilíbrio nesse negócio. A Bíblia fala: não desprezeie as profecias, mas a Bíblia fala também de que se alguém profetizar, essa profecia precisa ser julgada. Então, ela vai dizer então que há um equilíbrio entre as duas coisas. Tem uma passagem também, né, que eu ia até comentar na anterior, que ela é usada às vezes de uma forma para desconsiderar o sonho profético, mas ela também pode ser usada nesse momento aqui para dizer que tem que ter equilíbrio, que é aquela: se alguém teve um sonho, fale-o como um sonho, porque às vezes as pessoas elas pegam percepções, né, pessoais, às vezes a gente até brinca, o senhor fala isso, pastor, eu acho engraçadíssimo, comeu uma comida muito pesada e foi dormir, exato. E teve um sonho muito, como é que fala, apocalíptico, né, muito cheio de símbolo, mas tem que ter realmente muita intimidade, né? E aí vai a pergunta do Juninho: como que se faz para buscar essa ousadia na presença de Deus? Como ser mais ousado na presença de Deus sem ser arrogante? Eu acho que ser ousado na presença de Deus já é o oposto de ser arrogante. É verdade. Então, primeiro, eu preciso ter uma reta compreensão daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia me autoriza? A Bíblia fala que eu devo buscar essa experiência? Aí eu vou para a Bíblia e vou ver.
A Bíblia me incentiva a buscar a Deus de todo o coração. A Bíblia me incentiva a invocá-lo, a chamá-lo, né? E ele vai dizer, então, que ele vai me responder. A Bíblia vai dizer, então, que se eu permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim, o meu nível de intimidade com ele vai proporcionar a possibilidade de mais orações respondidas com sim, né? A Bíblia vai falar que do meu interior flui um rio de água viva. A Bíblia vai falar que nos últimos dias Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne, né? Que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Os vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Então, assim, cadê isso se cumprindo, então? Né? Eu quero que o Juninho tenha visão, né? Por quê? Porque a Bíblia fala de que isso é possível. Então, aqui no meu gabinete, eu posso pedir a Deus, Deus, dá visão para os jovens da igreja, né? E é claro que a visão ali é um futuro preferível, mas também é do jovem ter um aspecto sobrenatural de Deus na sua vida, para que ele possa ser uma pessoa marcante aí nesse tempo. Então, se a Bíblia vai falar dessas possibilidades abertas e vai dizer até faixas etárias em que isso pode acontecer com mais frequência, eu tenho, então, que começar a clamar a Deus por isso. E isso não é arrogância, isso é obediência, né? Isso é falar com Deus que eu quero desfrutar daquilo que me pertence, né? Então, eu acho que a gente tem que se livrar um pouco dessa questão, dessa intimidação, né? Tem muitos crentes que têm um espírito de intimidação, de medo, que precisa ser vencido no nome de Jesus. Eu volto a dizer, a Bíblia pega o Antigo Testamento, usa como ilustração no Novo Testamento para que as pessoas pudessem aprofundar nas relações mais sobrenaturais com Deus. O Novo Testamento ele serve também de incentivo para nós, que vivemos agora nesse período, para que possamos ter experiências mais sobrenaturais com Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, quando eu oro, eu tenho a expectativa de que Deus se apresente da forma como ele bem entender. Às vezes já passei por alguns sustos, mas também já tive algumas experiências bem legais em relação a isso, né? Então, incentivo a você, Juninho, e a todos, a partir desse estudo, de falar para Deus, Deus, eu quero aquilo que me pertence. Eu quero ter uma experiência mais profunda contigo, eu quero ser mais eficaz, eu quero andar como Jesus andou, quero ser ético, quero ser moral, quero apresentar frutos, mas eu quero também que as manifestações de Deus me acompanhem, né? Porque, às vezes, nós colocamos isso para aquelas pessoas que nós entendemos que são pregadores poderosos, aquelas pessoas, então, que nós entendemos que têm um pacto especial com Deus, mas a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz, esses sinais acompanharão os que creem, né? Então, é para todos os crentes. E eu, a partir dessa verdade, eu tenho que me aprofundar nisso. Mais alguma pergunta aí, Miliane? Desculpa, eu fechei para não fazer ruído. Não, agora acho que a gente consegue deixar o senhor terminar a aula. Tá bom. Então, e aí eu volto a dizer, então, de que o Antigo Testamento é usado aqui em Hebreus, no capítulo 13, dizendo assim, olha a hospitalidade, né? Pratiquem. Por quê? Porque é bíblico, né? Porque é uma boa prática. E por quê? Porque você pode receber um anjo na sua casa, né? Aí ele vai dizer, já aconteceu lá no Antigo Testamento, aconteceu com Abraão, aconteceu com Ló, pode acontecer contigo também. Então, pode acontecer comigo, né? Então, nós podemos ver que isso é uma forma de compreender a Bíblia de uma forma correta, né? Eles usavam os acontecimentos do Antigo Testamento, né, para despertar a fé e a possibilidade dos mesmos acontecimentos no Novo Testamento, né? Então, nós podemos ver de que o que os escritores da Bíblia estavam querendo dizer, de que essa experiência de receber anjo em casa, ela não está reservada só para Abraão e para Ló, não. Ela está reservada para nós também, né? Que qualquer pessoa que conhece a Deus é uma pessoa especial e que vive num tempo especial, né? Então, nós devemos ler e compreender a Bíblia, né? E entender, então, de que, se nós crermos, nós teremos também a oportunidade de experimentar aquilo que ela diz, aquilo que ela afirma. Se nós não tivermos esse tipo de compreensão, existem dois efeitos negativos. O primeiro é a falta de poder espiritual, ok? Nós podemos perceber que a maioria das pessoas que não tem essa reta compreensão da Bíblia, eles não têm muita expectativa. E quando o problema bate na porta, eles ficam desesperados, né?
E a outra coisa também que nós podemos ver, e é uma realidade do nosso tempo, há pouco interesse em ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia se torna um livro de ilustração, um livro de algumas histórias bonitas, né? Mas tem assim, um aspecto literário, talvez, né? Um aspecto moral, mas então não tem um aspecto prático. E então as pessoas preferem ver as séries da Netflix do que ler a Bíblia. Preferem ver os jogos, né, do Campeonato Brasileiro do que ler a Bíblia, porque eles não têm muita expectativa que aquilo que a Bíblia diz pode de verdade acontecer na experiência de vida. Enquanto há fatos, não há argumento. Nós vivemos um tempo em que muitos crentes demonstram falta de poder espiritual e pouco interesse em ler a Bíblia. Por quê? Porque também falta uma compreensão correta daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala de que nós podemos aprofundar a nossa experiência com Deus e, assim, desfrutarmos de algo mais impactante vindo da parte de Deus. Mais alguma pergunta aí, Miliane? É a Rose Brasil que colocou: às vezes oramos de forma geral, mas a oração específica por alguém de determinadas necessidades que não sabemos também pode ser considerado um dom? Conforme formos orando, Deus vai nos revelando o motivo? Exato. Então, pode ser um dom, sim. Existem algumas, olha só, a intercessão, por exemplo, ela é uma possibilidade para todos os crentes. Mas tem algumas pessoas, né, que têm, por exemplo, o dom de discernimento espiritual. O dom de discernimento espiritual não é dom de discernimento, porque discernimento todo crente tem. A palavra discernimento espiritual na Bíblia significa a entrada no reino espiritual. E isso pode acontecer através de uma impressão no seu íntimo, né? Ou empatia, a pessoa está sentindo uma dor lá nos Estados Unidos e você começa a sentir uma dor também aqui, aí vem o nome daquela pessoa na sua mente para você orar exatamente por ela naquele momento, né? E aí, então, esse tipo também de manifestação vai acontecendo à medida que nós vamos nos entregando mais nas nossas experiências de oração, quebrantamento, de busca vindo da parte de Deus. E como é que eu vou saber que eu tenho esse tipo de dom? Só me derramando na presença de Deus e experimentando, né? Por exemplo, então, quando aparece alguém que me pede oração, eu vou orar por aquela pessoa ser curada, não é isso? E vou esperar em Deus que aquilo aconteça. E aí, então, se eu tenho esse dom manifestando-me na minha vida, isso vai acontecer, então, de que não necessariamente eu vou ter 100% de aproveitamento, mas eu vou ver muitas pessoas sendo curadas a partir dessa intercessão profética. Então, qual é o estágio em que nós estamos? De buscar a Deus de uma forma mais intensa. Buscando a Deus de uma forma mais intensa, essas respostas sobrenaturais começarão a acontecer e nós vamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo, ok? Aí é mais do que você preencher, né, um questionário, né, espiritual para que você possa descobrir quais são os seus dons espirituais. É de você ir para a presença de Deus e falar: Deus, eu acredito que existe algo mais na relação do Senhor comigo. Existe a possibilidade, segundo a tua palavra, de eu ter experiências mais específicas contigo. E isso me fazer um crente com mais poder espiritual. E isso também despertar nos outros a possibilidade de quererem conhecer o Senhor através de uma forma mais prática. Então, eu incentivo a vocês a entrarem nesse propósito a partir de agora, né? E aí, Rose, eu posso dizer para você de que existe essa possibilidade, sim. Mas o primeiro passo, então, é se derramar na presença de Deus, buscar um tempo de qualidade, de começar a crer que aquilo que a palavra de Deus diz, ela pode acontecer exatamente conosco, né? Não é apenas uma experiência que nos serve de uma ilustração para que pessoas no passado foram usadas de forma especial. Não, o propósito da reta compreensão da palavra é de que essas coisas também podem acontecer conosco no século XXI. Então, eu vejo aqui, né, que a própria Bíblia registra várias ocasiões em que Deus fala, né, através da voz audível, por meio de sonhos, visões, de anjos e de outras maneiras, né? A Bíblia ensina, né, então, que ele fala dessas formas.
Por exemplo, vamos considerar os sonhos, que até a Emiliane falou aqui, né? Como que você sabe que se um sonho é o mesmo de Deus, né? Nós vamos tentar trabalhar isso aí nos próximos domingos, né? E se for de Deus, como interpretá-lo? A Bíblia oferece, né, assim, regras de interpretação de sonhos, né? E aí, quando se tem um sonho, né, e nós reconhecemos até que aquele sonho é um sonho que vem da parte de Deus, ele tem a mesma autoridade da Bíblia, né? São questões que eu estou levantando hoje, que nós vamos responder no transcorrer aí dos nossos estudos, ok? E aí já falei aqui, vou voltar a dizer, ó, você precisa estar consciente disso. Existem 4 vozes que competem a nossa atenção. A voz de Deus, a voz do diabo, a voz dos nossos semelhantes, a nossa própria voz, né? E aí, nesses estudos, nós tentaremos responder para vocês onde a Bíblia ensina como discernir a voz de Deus das outras vozes, né? Que isso aqui também é uma questão bastante interessante que nós precisamos ter respostas. Mas você já está sabendo hoje aí que existem vozes que competem a sua atenção. A voz de Deus, né? A voz do diabo, a voz dos nossos semelhantes, a nossa própria voz. E nós precisamos discernir, então, como discernir a voz de Deus dessas outras vozes. Por exemplo, quando alguém chega para a Rose e diz de que ela vai ter câncer, alguma coisa assim, né, eu acredito de que isso não vem de Deus. Isso pode ser a própria voz da pessoa, né, ou pode ser até mesmo a voz do diabo, né? Porque se Deus quisesse que a Rose tivesse esse tipo de informação, eu acho que não seria dessa forma abrupta que ele iria comunicar com ela. Okay? Posso depois compartilhar uma coisa, pastor, em cima disso? Pode. É bem rápido. É tão sério quando Deus dá uma revelação que envolve a vida de pessoas, porque às vezes Deus nos dá, né? Mas é geralmente para que a gente interceda, para que a gente se ponha na brecha por essas pessoas, e não para que a gente gere um terrorismo psicológico. Então, eu lembrei aqui que quando meu sogro teve o diagnóstico de câncer, eu fui a primeira pessoa da minha casa a saber, porque eu liguei para falar com eles e ele me falou do resultado do exame dele. E eu ajoelhei e orei, e Deus falou que eu não deveria orar por cura, que eu deveria orar por salvação. E foi um período de... ele descobriu em outubro e ele faleceu em julho do ano seguinte, então foi um período de 10 meses. E eu vou dizer para vocês que em nenhum momento, eu me senti autorizada ou por Deus a dizer nada para a família. Nós orávamos, ele foi evangelizado, ele se batizou, foi um momento assim tremendo, porque foi uma transformação muito grande na vida dele. E em todo o tempo, eu nunca fui autorizada a chegar para a família e falar, olha, ele não vai passar, né? Ele não vai sobreviver a esse processo. Então, acho que, Rose, quando a pessoa usa de uma forma tão fútil, de uma informação tão séria, né, que ela supostamente teria recebido de Deus, ela não... Realmente ela não existe motivo para você acreditar que uma pessoa que usa isso de uma forma tão banal, tão fútil, realmente tem recebido isso de Deus. Porque quando a gente recebe uma coisa dessa de Deus, você pode ter certeza que a gente recebe com muito temor e muito tremor, né, da responsabilidade que isso significa. Então, eu só queria compartilhar isso porque realmente essa foi uma das experiências mais fortes que eu tive, e é muito importante a gente, quando recebe algo dessa natureza, a gente está alinhado com Deus. Não é porque Deus, né, Deus fala para a gente poder edificar, né, para que o propósito dele se cumpra, e não para a pessoa chegar e fazer um terrorismo. Desculpa. É verdade. Mas... Olha só, e também tem o seguinte, nós encontramos na Bíblia a experiência de José, né? José teve um sonho, né, que o colocava numa posição de superioridade sobre a mãe, o pai e os irmãos. Jacó, quando ouve, a Bíblia diz que ele guarda essa verdade no coração. Então, nessa fase que as pessoas estão de se aprofundar em experiências sobrenaturais, tem que guardar algumas coisas no coração, compartilhar com algumas pessoas que você entende que tem um pouquinho mais de experiência
do que você naquele assunto. A mesma coisa acontece com Maria, né? A Bíblia vai falar de que quando Maria recebe a revelação de que seria a mãe de Jesus, né? E depois também, quando Jesus nasce, Simeão então fala algumas coisas bem impactantes sobre a vida e o ministério de Jesus. A Bíblia diz de que ela guarda aquelas coisas no coração. Ela espera o momento certo, então, para que ela possa discernir e saber o que fazer com aquela informação. O grande problema de muitos profetas é que eles não são discipulados, né? E uma pessoa que tem o dom de profeta, por exemplo, às vezes ele, por não ser discipulado, ele pensa que tem a verdade máxima vindo da parte de Deus e que ninguém pode repreendê-lo, ninguém pode negar aquilo que ele então está discernindo da parte de Deus. Mas, na verdade, o que falta é discipulado, né? Mas essa experiência que a Miliane falou, então, essa é uma possibilidade. Deus me dá uma verdade impactante em relação a alguém. Eu preciso discernir em Deus o que eu faço com aquela informação. É para eu só orar? É para que eu possa guardar no coração e esperar o momento certo de compartilhar? É para que eu possa falar diretamente com aquela pessoa? Então, eu preciso ter isso em mente, né? A Bíblia vai mostrar para nós de que Deus realmente fala de uma forma sobrenatural, né? E eu separei aqui algumas. Já estou terminando a minha palavra aqui dessa manhã. Palavra escrita, né? Deus fala por meio da sua palavra escrita, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. A Bíblia vai falar que a Bíblia, toda ela é inspirada e ela é útil para correção, para educação, né? Enfim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia fala sobre oração, né? Que Deus fala através da oração. Existe muito exemplo bíblico de Deus falando em resultado de orações feitas a Ele. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, né? No Novo Testamento, em Atos 13, nós vemos que a igreja, então, busca a Deus em jejum e oração, e o Espírito Santo fala, né? Deus fala através dos conselheiros, né? A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria, né? Fala através das circunstâncias, né? E aí, essa questão das circunstâncias tem uma coisa envolvida de portas abertas e portas fechadas, e os crentes ficam muito confortáveis nessa questão da circunstância, mas Deus fala além das circunstâncias. Deus também fala através de anjos, fala através de milagres, fala através de sonhos, fala através de visões, fala através de voz audível, fala no testemunho no íntimo. Nós estaremos, nos próximos domingos, falando de cada uma dessas maneiras como Deus se comunica, ok? Nós vamos estar das maneiras sobrenaturais, ok? Nós vamos estar falando sobre como Deus fala através das circunstâncias, através de anjos, através de milagres, através de sonhos, através de visões, através de voz audível, através de testemunho no íntimo, né? E no domingo que vem, nós vamos falar como interpretar sonhos e visões biblicamente, ok? Domingo que vem nós vamos, então, estar compartilhando com vocês. Eu queria que vocês estivessem convidando pessoas, né, para estar junto com a gente no próximo domingo, que nós vamos falar como interpretar sonhos e visões biblicamente, ok? Então, é isso, gente. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Miliane, para hoje? Como discernir que uma circunstância veio do Senhor e que é preciso tomar uma posição para sair dela? Isso aí. Juninho, vem conversar comigo aqui durante a semana, ou se não, espera um pouquinho, porque a gente vai dar essa resposta no estudo bíblico, porque isso é um estudo todo, ok? É verdade. Pastor, eu queria propor, eu não sei se a gente pode propor isso, assim, mas que talvez ao longo desse... Porque existem muitas experiências, né, que a gente poderia compartilhar, se a gente não poderia reservar uns 5 minutos para alguém dar um testemunho de alguma coisa que aconteceu na sua história, que marcou, né? E aí, se for cabível, eu só vou pedir que quem tivesse interesse, se o senhor concordar, entre em contato comigo ao longo da semana para a gente organizar, para não, né, porque senão na hora vai tumultuar muito a aula. Mas se lembrar na hora também, fala que aí, dependendo da organização do dia, a gente consegue abrir esse espaço ainda que eu acho que é uma coisa que vai edificar a igreja.
Isso aí, eu acho que muito bom também. Só vou pedir para que a pessoa não possa se alongar muito, né? Que seja realmente um tempo restrito. E aí é bom também para tirar as dúvidas de outras pessoas em relação a essa experiência prática que nós confrontamos, então, com a Bíblia, ok? Então, quero terminar a minha palavra de hoje dizendo assim, ó, não tenham medo de se derramarem na presença de Deus. A promessa de Deus é que Ele não nos dará uma cobra, né? Ele não estará dando para nós uma experiência negativa se o nosso coração estiver sincero e quebrantado na presença dele. Ele vai dizer até que os pais humanos não têm coragem de fazer isso com seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, eu quero que você possa estar entendendo isso. A outra coisa também é de que nós respeitamos os posicionamentos divergentes. Então, se você tiver um posicionamento divergente e quiser compartilhar, então nós vamos, com respeito, estar conversando sobre isso sem problema nenhum. O interesse é que a nossa igreja possa se tornar ainda mais sensível às manifestações sobrenaturais vindo da parte de Deus, ok? Quando estamos propondo esse estudo, é também perguntando para Deus como é que a nossa igreja pode melhorar espiritualmente, né? E pedindo a Deus, então, que Ele nos dê discernimento e equilíbrio para que juntos nós possamos entrar numa nova fase, aí, numa nova dimensão de relacionamento com Deus a partir desse estudo, que terá a Bíblia como base principal, ok? Quero agradecer a vocês aí, a nossa classe hoje com um bom número, né? 40 participantes. Creio que isso vai melhorar. Chegamos a 46. Teve um momento que tinha 46. E eu quero agradecer a Deus pela sua sede de querer conhecer sobre esse assunto. Estou me esforçando ao máximo também para dar para vocês alguma coisa que tenha qualidade, profundidade, né? E eu creio que vai ser muito bom esse tempo aí. Quero agradecer a Miliane também, né, por ela organizar tão bem essa sala, também a Sandra, por estar diretamente ligada com tudo isso, fazendo divulgação. Vocês têm sido uma bênção. Que Deus abençoe rica e abundantemente cada uma de vocês. Ok? Cada um participante também. Eu vou orar e vou voltar a palavra a Sandra. Senhor, eu quero te louvar pela vida, ó Deus, de cada um participante dessa classe e dizer que hoje é o início de uma caminhada e nós pedimos a Ti, no nome de Jesus, que o Espírito Santo nos auxilie. Nós queremos repreender todo espírito de confusão, todo espírito contrário, de divisão. Nós queremos declarar de que a nossa igreja vai se tornar ainda melhor depois desse estudo, Pai. Abençoa a Sandra, a Miliane, as proteja, Deus amado, de todo ataque satânico. Guarda também cada participante, ó Deus, dessa classe, de toda a retaliação do diabo. Esse é um tempo em que nós estamos declarando de que haverá aprofundamento na busca, no conhecimento da Tua verdade, fundamentado na Tua palavra que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó Deus, é fundamentado na Tua palavra que diz que devemos invocar o Senhor, te buscar de todo o coração e nós encontraremos. Nós queremos declarar que vai ser um tempo novo aí na Igreja Congregacional de Agronomia para melhor. Em nome de Jesus, concede para nós um culto à noite abençoado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que bênção! Vamos aprender muito, que caminhada gostosa. Podemos orar e ver os feitos sobrenaturais acontecer em nossas vidas. Glória a Deus, levanta sua mão aí, irmãos. Vamos animar, dê um glória a Deus, um aleluia, amém. Caminhada gostosa que nós vamos ter, de muito aprendizado. Deus abençoe nosso pastor, que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor, que fala de uma maneira tão simples e que alcança os nossos corações, toca na nossa alma, né? E aguça essa vontade de termos essa comunhão e esse encontro sobrenatural com o nosso Deus. Deus abençoe, amados, Deus abençoe sua vida, sua casa, Deus abençoe grandemente a sua semana, até às 19 horas na live, que continuaremos aí ser ministrados pelo poder do nosso Deus. Também esteja aí às 19 horas. E próximo domingo, hein? Aguardo você. Eu e você, você e eu, aqui, irmãos, juntos na EBD.
divulgue, mande as mensagens que nós estamos enviando. Agradecemos a frequência, como Miliane disse, teve um momento de 46 participantes, sendo que alguns com 3 pessoas, né, participando no mesmo aparelho. Então, esse número aí é bem maior do que 46. Obrigada pela tua presença. Um grande beijo, Deus abençoe. E abre aí, irmão, a sua câmera, o seu microfone. Vamos nos confraternizar um pouquinho. Saudades. Um grande beijo. Então, gente, demais, né? É muito bom a gente pensar sobre todas as coisas sobrenaturais, porque é sobrenatural para a gente, né? Para o nosso Deus para o nosso Deus é. Ana, aproveita que você vai abrir o microfone aí, você pergunta direto. No tempo de Jesus e Maria, não teve Isabel, né? Que botou a mão no ventre de Maria e profetizou Jesus para ela. Naquele tempo já tinha profetas, né? Que oravam, cheia do Espírito Santo, profetizavam e as coisas se cumpriam, né? E o que eu quero deixar aqui para edificar a fé dos irmãos é que, assim, eu nunca tive uma profecia que não se cumprisse. Tanto quando eu estava grávida do Diego, da Yasmin, quando eu tive enfermidade, irmãos colocavam a mão em mim e falavam assim, olha, Deus vai te dar um filho, vai ser assim, 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 é filho da promessa, entendeu? E Yasmin profetizava até o cabelo dela para mim, e querer tocar na igreja, tudo isso. Então, eu só né? a fé das pessoas, porque às vezes também a profecia depende um pouco da gente também, da fé da gente. A gente acredita naquilo, né? Deposita fé naquilo, espera no Senhor, confia no Senhor. Não é? Eu acho que vai ter um momento, pastor. Vai ter um momento que não lidar só com profecia. Profecia ou profetada, nós vamos ter esse momento mas será também, olha só, botando uma pimenta aí no que a Ana falou e talvez puxando para frente. Será que às vezes Deus também não revela a vontade dele e a gente decide que não quer, que não quer aguardar, que não quer esperar, que não quer pagar o preço? Né? Então, existem muitas coisas nesse... Tudo tem que pagar um preço. Às vezes a gente paga um preço. E paga. Às vezes demora a se cumprir também, né? E aí, às vezes, toma-se... Demora e acaba se cumprindo. Às vezes as pessoas tomam decisões no meio do tempo da espera que acabam... É complexo. Eu também não tenho... Acho que vai ser muito importante ouvir depois isso, porque o tempo da espera é um tempo muito... É o tempo do exercício da fé mesmo, né? Da dependência. A Bíblia fala que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então, a gente tem que ter paciência, esperar o tempo dele na nossa vida. Esperar o tempo de Deus. Exatamente. Porque o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes Deus promete, demora anos para se cumprir, mas se cumpre. É verdade. É isso que eu queria deixar para os irmãos, tá? Ficou na paz, hein? Que legal. Aí. Muito, né? Hoje está animadíssimo, pastor. O povo ficou empolgado. Então, gente, Rafael, Verinha, Ana, Rose, Dona Maria querida, Juninho com as perguntas... Parecem simples, mas não são. Opa! Keila, e eu esqueço o nome do marido da Keila, gente. Alguém me salva aí. Paulo. É porque eu já ia falar que eu pensei assim, Paulo é o da Vera, mas é que são 2 Paulos, né? Tem Paulo, Luísa, Matheus e João... Tamara e Rose separada da Tamires pela Catilene. João, Matheus, Luísa, Robson, Arthur. Tá grande, lá embaixo. Quando tá você voltar Robinho aqui, vai estar maior do que eu, hein, cara? No vídeo ali da Lorenza, eu tô vendo o Celso e... Sério? Luiz, meu pai e minha mãe, Lohane. Vamos ver se na segunda página tem mais vídeo aberto. Não, o povo está tímido. Pedrinho e Cristina. Pedrinho e Cristina, isso aí. Tá certo, pessoal. Então vamos dar aquele nosso tchauzinho coletivo aí. Tchau, galera. Até domingo que vem. Uma bênção. Tchau.